Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila de Melacardo e hoje a gente vai fazer algumas questões comentadas do ENAD 2010 do curso de Biomedicina. A proposta aqui é fazer a apresentação dessas questões para vocês, comentar o nível de dificuldade que elas apresentam, falar sobre os conteúdos que são abordados para cada uma dessas questões, apresentar a resolução que a gente tem de acordo com o gabarito, e também fazer uma resolução comentada e um pouquinho mais além para a gente ter um grau aí de compreensão e uma aprendizagem significativa sobre essas questões. Vamos lá? Para a gente começar, a gente escolheu a questão número 17 da prova do ENAD de 2010. Então vamos ler a questão? Questão 17. Alguns nemateumintos, como por exemplo os estrongiloides estercorales, apresentam ciclo pulmonar. Tosse, dispneia e eosinofilia são sintomas associados a essa parasitose. Em casos assim, além dos exames coproscópicos, é indicada também dosagem. Alternativa A, de IgE e eosinófilos devido à resposta TH2 e pesquisa de larvas na secreção brônquica. Alternativa B, de IgA e infiltrado celular composto por macrófagos devido à resposta TH2 e pesquisa de larvas na secreção brônquica. Alternativa C, de IgM e eosinófilos, devido à resposta TH1 e pesquisa de larvas na secreção brônquica. Alternativa D, de IgG e eosinófilos, devido à resposta TH1 e pesquisa de larvas na secreção brônquica. Alternativa E, de IgE e eosinófilos, devido à resposta celular independente e pesquisa de ovos no tecido hepático. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa pergunta agora? A gente está falando de uma parasitose. Né? Se a gente está falando de uma parasitose, a gente está pensando aí, remetendo então aos conteúdos de parasitologia e imunologia, a gente está em resposta de fato de IgE. Então, olhando agora para as alternativas, a gente já deixa aí duas alternativas para nós em destaque. Se a gente está falando de IgE e já remetendo também aos nossos conhecimentos de hematologia, leucócitos com imunologia, a gente compreende também, recordando aí sobre os nossos conhecimentos dos leucócitos, que os eosinófilos, eles têm a sua resposta para parasitoses. Então a gente já tem aí um pouco mais assertivo para esses dois pontos. Então a gente já tem uma segurança aí para ficar entre duas respostas, já ficar aí um pouco mais em alerta. Então, só para esses dois momentos a gente já fica aí com duas respostas em maior evidência, tá? Outros momentos que a gente já pode destacar aqui para ficar um pouco mais evidenciadas essas alternativas e para a gente ficar um pouco mais em compreensão. IgA, ela é apresentado para secreções. Tudo bem ali que quando a gente fala do momento ali de tosse, dispneia, né? Ciclo pulmonar, a gente compreende ali um processo secretivo, mas a gente não está falando de mucosa. Então a IgA ela já pode ser descartada nesse momento. IgM, a gente está falando de uma resposta imunológica de fase aguda. Então a gente não é momento de fase de diagnóstico. Para nós ali ele não vai fazer uma interação, não vai fazer uma aplicação interessante para esse momento, né? Para essa situação diagnóstica que a gente precisa. E IgG mostra para a gente uma fase de contato que já aconteceu. Então, com essas compreensões, com esse recordatório que a gente tem de compreensão apenas, né, com as imunoglobulinas, a gente já tem aí uma facilitação para já começar a elencar aí quais alternativas a gente já consegue excluir das nossas possibilidades de resposta.
Agora vamos compreender qual que é o nível de dificuldade dessa questão. A gente classifica ela como uma dificuldade média, tá? Mas vamos um pouco mais além, vamos compreender um pouco mais além aí do que ela tem um pouco mais de informação para nós. De conteúdos que a gente tem aí abordados para essa questão, a gente fala sobre parasitologia, imunologia básica, né? De compreensão de conteúdos de imunologia básica, a imunologia clínica, que a gente vai aí contextualizar para as avaliações diagnósticas, tá? Conteúdos de microbiologia também, e a fisiopatologia, que é importante, né? Associada à questão da parasitologia para compreensão aí do ciclo do parasita, né? Para compreensão aí de um ciclo pulmonar que ele não é tão característico para o Strongyloides, né? Normalmente a gente pensa aí um ciclo pulmonar, por exemplo, para um Ascaris lumbricoides, e não tanto para um Strongyloides. Mas é que ele faz parte aí de um grupo que gera uma síndrome que é o que essa questão ela elenca. Tá? Bom, como resposta, né, como uma resolução que a gente tem aí a alternativa A. Então, como a gente já começou ali a pensar um pouco mais sobre essa construção desse raciocínio para essa resposta, a gente já estava direcionando um pouco aí, né, sobre a construção aí da IgE, né, de ser aí a resposta, e também aí pelos eosinófilos que são aí os responsáveis pela resposta para as parasitoses. Então a gente tem aí justamente esse momento. E os linfócitos TH2 que eles vão ser então aí ativados recrutando também aí os próprios eosinófilos, tá? E aí a pesquisa de larvas na secreção brônquica, que é justamente por conta desse ciclo pulmonar que a gente tem pelo parasita que ele está fazendo aí, tá? Não é o clássico, mas pelo momento que se tem do quadro clínico apresentado, a gente tem aí a pesquisa das larvas na secreção brônquica. Vamos compreender um pouquinho mais sobre, então compreendendo aqui um pouquinho mais sobre essa questão, a gente está falando de uma síndrome chamada de síndrome de Loeffler, né, que ela representa então um quadro de uma pneumonia eosinofílica, que é um quadro transitório, tá? É uma reação de hipersensibilidade de quadro aí imediato, tá? Que vai de fato originar uma tosse não produtiva, que é uma tosse irritativa por conta da presença transitória dessas larvas, tá? Uma febre, o quadro de dispneia que ele é apresentado aí, que é decorrente justamente da migração pulmonar das larvas dos parasitas, tá? Os principais agentes causadores desse quadro são eumintos. E quando a gente fala desse quadro pulmonar, normalmente a gente lembra de Ascaris lumbricoides, mas ele não é específico para Ascaris lumbricoides. Então a gente tem, por exemplo, Necator americanus, que pode causar também essa síndrome de Loeffler, Ancylóstomas do Aduenale, que também pode causar, o Strongyloides stercoralis e o Ascaris lumbricoides, que é o mais comum, que a gente fala aí um pouco mais, e a gente ressalta sempre um pouco mais aí em ciclo pulmonar, né? Então, todos os parasitas, né, todos os eumintos que vão ter, e os parasitas que vão ter ciclos de vida semelhante ao Ascaris lumbricoides podem ter aí, podem estar, na verdade, associados à etiologia dessa síndrome de Loeffler, tá? Então, é o que acontece com o quadro que foi descrito para essa questão que está aqui. Então, o que a gente tem para essa síndrome? Uma intensa resposta inflamatória, um infiltrado de eosinófilos, né? Um infiltrado eosinofílico, que é provocado pela composição do próprio antígeno que é apresentado por esses eumintos, vão ativar esses linfócitos TH2,
que, por sua vez, são responsáveis por liberar interleucinas, né, que são proteínas inflamatórias, que vão ativar e diferenciar linfócitos do tipo B, né, que vão secretar imunoglobulinas, que vão ser aí do tipo IgE, que é o que está aí na resposta aí para nós, que vão ser aí dependentes do antígeno presente aí nos eumintos que a gente tem. Apesar do diagnóstico para o estrongiloide, né, estercoralis, ele normalmente ser feito com a detecção de larvas aí presentes nas fezes, com a presença da migração dessas larvas para os pulmões, a gente também pode encontrar essas larvas em trato respiratório, né? Por exemplo, via broncoscopia, né? Lavados broncoalveolares ou até mesmo em escarro. Então são outros materiais que podem chegar em laboratório clínico que podem aí ser sugeridos para pesquisa desse material para a gente. Então aí tá aí a resposta para nós. Alternativa A IgE com os eosinófilos devido à resposta da TH2 que foi induzida aí e pesquisa de larvas na secreção brônquica. A próxima pergunta que a gente tem, então, agora é a questão número 19. Tá? Então a gente apresenta agora a questão número 19 para vocês. Agora a gente vem, né, com o enunciado da pergunta. A compreensão da fisiologia da excreção da bilirrubina pelo fígado e a utilização de alguns testes simples tornam possível o diagnóstico diferencial das icterícias. As causas de icterícia podem ser pré-hepáticas, intrahepáticas e pós-hepáticas. O quadro a seguir contém dados acerca das alterações dos níveis de bilirrubina no plasma sanguíneo e da presença ou ausência de bilirrubina e urobilinogênio na urina dos indivíduos 1, 2 e 3 ictéricos. Então aqui a gente vai ter então os pacientes, né, os indivíduos ictéricos 1, 2 e 3. Aqui valor de bilirrubina total, os 3 aumentados. Tá? Bilirrubina indireta, também chamada de não conjugada, para o paciente 1 está aumentado, paciente 2 normal ou aumentada e paciente 3 está normal. Bilirrubina direta, que é a chamada de conjugada, para o paciente 1 está normal, para o 2, paciente não, né? Indivíduo. Para o paciente 2 está elevada e para o paciente 3 está elevada também. Bilirrubina na urina, presença de bilirrubina na urina, está ausente para o indivíduo 1 e está presente no indivíduo 2 e indivíduo 3. Urobilinogênio na urina, está presente para o indivíduo 1, presente para o indivíduo 2 e ausente para o indivíduo 3. Os resultados apresentados no quadro acima permitem concluir em relação à causa da icterícia que, aí vem as alternativas para nós. Alternativa A. O indivíduo 3 apresenta causa intrahepática, pois o urobilinogênio não está sendo sintetizado no fígado. O indivíduo 1 apresenta, alternativa B, o indivíduo 1 apresenta causa intrahepática, pois o fígado não produz bilirrubina para ser excretada na urina. C. O indivíduo 2 apresenta causa pós-hepática, pois a bilirrubina e o urobilinogênio estão presentes na urina. Alternativa D. O indivíduo 3 apresenta causa pós-hepática, pois a bilirrubina conjugada está aumentada, o que indica que não é excretada na bile. Alternativa E. O indivíduo 2 apresenta causa pré-hepática, pois a bilirrubina conjugada está aumentada e o urobilinogênio é sintetizado no fígado. Bom,
Aqui, para a gente ter essa compreensão do metabolismo da bilirrubina, é importante a gente lembrar da onde vem essa bilirrubina, tá? E a fisiologia de todo esse processo, né? Então, lembrando que a origem dessa bilirrubina, ela vem do metabolismo do heme. O heme, ele está vindo aí principalmente da degradação da hemoglobina, do processo de hemocaterese, mas não vem só daí. A gente tem heme que vem dos citocromos, tem vindo de outras origens, mas grande parte está vindo aí da degradação da hemoglobina, principalmente aí do processo de hemocaterese e das hemácias senescentes, passando pelo baço, e a gente tem esse processo que está acontecendo. Então, se a gente tiver uma situação hemolítica e eu aumento uma situação pré-hepática, então eu tenho uma elevação anterior ao fígado. Então, eu vou aumentar os quadros que vão ser não conjugados. Eu aumento a bilirrubina que vai ser indireta, que eu não estou conjugando, né? Que eu venho ali antes do processo de conjugação. Se eu tenho situações que envolvem o processo de conjugação, que requerem a enzima glicuroniltransferase, eu tenho a situação hepática trabalhando. E se eu tenho situações que envolvem canalículos, a bile que ela é regurgitada, que ela não consegue ir à vesícula biliar, eu tenho causas que são pós-hepáticas. Então, esses 3 momentos a gente já consegue ali se situar um pouco mais dentro desse processo todo. Então, compreender esses eventos, eles são importantes para a gente já ter um mapeamento também dessas situações. E lembrando que quando a gente tem situações que são extra-hepáticas, elas favorecem, né, com que o paciente ele fique mais ictérico. Né? Então, sim, e nessa situação aqui, todos os pacientes eles estão ictéricos porque você já tem um extravasamento como um todo da bilirrubina, né? E a indireta é aquela que ela tem afinidade pelos tecidos, tá? Então é importante que a gente tenha esse grau de compreensão também. Então, porque eu tenho aí em que momento que eu vou ter essa afinidade pelos tecidos também. Então, esse é o grau de compreensão que a gente precisa ter. Essa questão a gente considera com um grau de dificuldade difícil, tá? Ela tem bastante detalhes, bastante informações aí para a gente analisar, e com a sua dificuldade, o seu rigor de informações, é claro que ela também tem um arcabouço aí de construção também maior. Né? Ela vem aí com complementos, né? Com itens, né? De fisiopatologia, a bioquímica básica, né? Bioquímica clínica, morfologia, porque precisa compreender aí a estrutura hepática, né? Canalículos, aonde está, onde vem, a parte da hematologia também, por conta aí da degradação das hemácias, síntese e degradação do heme, também é importante. Essa síntese do heme vem da bioquímica básica também, tá? Processo de delta-ala sintase com a síntese do heme. Urinálise, para compreender aí a presença da bilirrubina na urina, o urobilinogênio também na urina, como que você faz essa detecção e como que isso é influenciado nas análises, as próprias análises clínicas de modo geral, que é importante ter essa compreensão, e o raciocínio clínico que envolve tudo isso. Né? Então essa é uma questão que ela tem esse grau de dificuldade porque ela abarca todo esse grau de compreensão. Bom, a resolução para essa questão é o item D, né? O indivíduo 3 ele apresenta uma causa pós-hepática, né? Pois a bilirrubina conjugada ela se encontra de fato aí aumentada,
né? Então, de todos aí, ela se encontra aí aumentada. O indivíduo 2 ele também está aumentado, mas indicando aí que ela não tem excreção na bile. Então, provavelmente o que está acontecendo, você não tem a liberação disso na bile. Ela não está sendo liberada, ela está havendo um processo provavelmente de regurgitar, né, nessa história. Então, provavelmente um caso aí de cálculo biliar para uma obstrução desse processo. Tá? Então, vamos compreender agora um pouco mais sobre isso. Então, o indivíduo 1, provavelmente ele apresenta um quadro que ele é hemolítico. Tá? Então, uma icterícia pré-hepática. Provavelmente aí por conta de uma formação intensa da síntese de bilirrubina indireta, que é essa bilirrubina não conjugada, né, por conta de uma saturação do sistema de conjugação que a gente tem aí, por conta de formar muito bilirrubina indireta, e o sistema de conjugação hepático ele não está dando conta. Então, temporariamente, você tem esse desequilíbrio. Você tem uma icterícia que ela vai ser formada. Então, se você tem uma causa que ela é hemolítica, uma anemia hemolítica, por exemplo, você está lisando muito as hemácias. Então, você vai ter uma formação muito grande ali do M, está liberando muito M. O sistema de conjugação, ele não dá conta. Então, você vai ter ali transitoriamente, você vai ter esse quadro de icterícia que ele vai ser pré-hepático. O sistema de conjugação, ele não, ele fica saturado, ele não dá conta de fazer todo o processo contra a demanda que a gente tem. Né? Então, a bilirrubina direta, né, a conjugada, ela tem uma maior hidrossolubilidade. Então, ela vai ser excretada na urina. Né? Então, a formação dela vai ser diminuída. E a gente não tem isso observado nesse paciente. Né? Então, uma quantidade aumentada de bilirrubina formada então, na hemólise leva uma concentração de urobilinogênio que vai ser observado aí nas fezes. Então, vai ser encaminhado para o intestino. Nas causas pós-hepáticas de aumento de bilirrubina no sangue, que a gente observa, por exemplo, no paciente 3, no indivíduo 3, normalmente a gente associa isso a quadros de obstrução. Por exemplo, uma colestase, né? Um cálculo biliar, pode ser causas de tumores, por exemplo, né, que não permitem a excreção de urobilinogênio e bilirrubina na urina, o que vai fazer com que você tenha uma predominância de bilirrubina direta no plasma e também a sua excreção na urina. A excreção urinária do urobilinogênio, normalmente ela acaba sendo prejudicada, que é o que a gente vai acabar vendo aí no indivíduo número 3, que o urobilinogênio ele fica ausente na urina, que é o que dá o que amarra aí a nossa informação, tá? E no paciente 2, né, a causa provável que a gente tem aí é uma icterícia que é hepatocelular, né? Uma elevação das ambas frações aí, né, das ambas formas de bilirrubina, com o predomínio aí principalmente da bilirrubina de fração direta. Então, que mostra aí que a gente tem do item número 4, né, resposta D, indivíduo 3, apresentando causas pós-hepáticas, mas a bilirrubina conjugada está aumentada, que indica que não há excreção na bile, provavelmente um quadro de obstrução e que a gente não enxerga, inclusive, a presença de urobilinogênio aí na urina. Então, essas foram as questões apresentadas para o ENAD de 2010 do curso de Biomedicina. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui. Obrigado!